Olá, nono ano, bom dia. Vamos ver mais um videozinho aí. Matériazinha de química, não muito complicado. Concentre aí. Então, estamos no livro número 1, página 57. Nós vamos ver aí o que é isótopos, isóbaros e isótonos. Facilzinho. Ó, iso, prefixo iso quer dizer o que? Igual. Vai ser igual a quantidade de prótons. Vai ser igual ao número atômico. Então, espécies químicas isótopos, átomos isótopos, é quando eles tiverem o mesmo número atômico. E o número de massa, consequentemente, é diferente. Ok? Então aqui, nós teremos aqui, ó. Temos três átomos aqui, A, B e C. Ok? Note que esses três átomos, eles têm o mesmo número atômico. Aprendemos isso na aula passada, lembra? O número que está nesse lugarzinho aqui é o número atômico. Então, esses três átomos aqui, a gente diz que eles são isótopos, porque possuem o mesmo número atômico. É só isso, tá? Lembrando aqui que, se eles têm o mesmo número atômico, eles serão o mesmo elemento químico, Eu tenho três isótopos bem clássicos aí, ó. Os isótopos do hidrogênio. Ó, o hidrogênio que é número atômico 1. Daí existe o hidrogênio com número de massa 1, número 2 e número 3. Depois eu vou fazer outro videozinho ali no livro onde aparecem os elementos. Então nota. Como o número atômico é igual, significa que é o mesmo elemento. Eu poderia representar aqui tudo A, tudo B, B, tudo C, C, C. Como eu estou representando aqui, ó, tudo H, porque é o hidrogênio, cujo número atômico ali é 1, ok? Então isso é que significa isótopos, ok? Nós teremos aí o outro caso, será isóbaros, Como já diz, iso significa igual, igual ao número de massa. Então, átomos ou espécies químicas isóbaros é quando possuírem o mesmo número de massa. Consequentemente, o número atômico diferente, O número de massa nós aprendemos que é o que está em cima, lembra na aula passada? O número posicionado nesse lugarzinho aqui, ou pode ser aqui na direita, é o número de massa. Então nota, esses dois átomos aqui, eles possuem o mesmo número de massa. Ó. Ambos têm o número de massa 70. Então dizemos que eles são isóbaros, ok? Para ser isótonos, de novo iso significa igual, igual a quantidade de que aqui? De nêutrons, Então, ó, espécies químicas isótonos, que possuem o mesmo número de nêutrons, ok? E o número atômico é diferente. Então aqui eu tenho um átomo X e um átomo Y, número de massa 80, número atômico 50, no Y número de massa 70 e o número atômico 40. Aprendemos na aula passada que para determinar o número de nêutrons, eu diminuo, lembra? Diminuo massa, o número de massa do número atômico. Então o número de nêutrons aqui vai ser exatamente quanto? 30. Aqui diminuindo 70 menos 40, o número de nêutrons é o quê? É 30. Como ambos possuem o mesmo número de nêutrons, a gente diz que eles são isótonos, Isótopos, significa o fenômeno de isotopia. Isóbaros é o fenômeno de isobaria. E isótopo é o fenômeno de isotonia, tá? Então, isso aí que significa, então, esse conteúdozinho aí. Bem facilzinho, Então, isótopos quando o número de baixo está igual. Isóbaros quando o número de cima está igual. Isótonos quando a diminuição deles for exatamente igual, ok? Ok, vamos fazer um exemplozinho aí então. Olha só, vamos fazer um exemplo aí onde você tem que montar, É um probleminha
ele dá os dados e você vai montar. Então, para montar, tu vai posicionar desse jeito sempre. Ó. Eu tenho 3 átomos, X, Y e Z. Então, eu coloquei ali o átomo X e Z, ok? Aí ele diz que X e Z são isótopos. Então, você faz uma conexão aqui, ó, faz uma conexão aqui com o X e o Z e você vai dizer que eles são, então, isótopos. Olha só, eles são isótopos, ok? São isótopos, ok? Muito bem. E ele diz que Y e Z, né, eles são isóbaros. Então ele diz aqui, ó, ele diz que o Y e o Z, eles são isóbaros. Olha só, então eles são isóbaros, ok? Então, são isóbaros, ok? Muito bem. Então, vamos montando ali. E ele diz que o X e o Y, eles são isótonos. Então, faz a conexão aqui, né, ó. O X e o Y, eles são isótonos. Cada vez que você montar um exercício desse aí, monta desse jeito que eu monto aqui, tá? Fica bem mais fácil, você não se perde. Então ali, ó, posicionei os 3 átomos ali, ok? Olha só, posicionei X, Y e Z. Pelo problema eu vi que X e Z são isótopos, vi que Y e Z são isóbaros e foi dado ali que X e Y são isótonos. Agora eu vou colocar as partículas, tá? Vou colocar as partículas dadas. Pergunta, determine o número de elétrons de Y. Olha só, determine o número de elétrons de Y. O número de elétrons está nesse lugarzinho aqui, lembra? Ó, ele quer que eu chegue ali. Então ele quer calcular o número de elétrons de Y, né? Se ele pedisse o número de massa, era calcular lá em cima daí. Se ele pedisse o número de nêutrons, daí era calcular aqui fora, aqui embaixo. Ok? Muito bem. Sabendo que X tem 40 cargas positivas. Olha só, o X tem 40 cargas positivas, correto? Então o X ele tem 40 cargas positivas. Onde é que vai esse 40? 40 cargas positivas é o mesmo que prótons, é o mesmo que número atômico, né? Então vai naquele lugarzinho ali, tá? E ele possui número de massa 82, né? Então ele possui número de massa 82. Então o número de massa vai lá em cima, tá? Número de massa 82, ok? E que o Z tem 44 nêutrons. Olha só, o Z tem 44 nêutrons. Então o Z tem 44 nêutrons. Então posicionei ali, ok? Muito bem. Para eu calcular o número de elétrons, eu preciso ter o número de nêutrons aqui e eu preciso ter o número de massa aqui. Então eu vou fazer transportes, ok? O que é esses transportes aí? Vamos pensar, né? Olha só, ele está dizendo que o X e o Z, eles são isótopos. Se eles são isótopos, ó, o que eles têm de igual? Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então, se aqui é 40, aqui também vai ser 40. Então, eu mando esse 40 para lá, porque esse átomo e esse são isótopos, ok? Como aqui eu já tenho 44, eu já posso deduzir ali o número de massa. Então, eu vou somar. Então, o número de massa do átomo Z é igual a 84. 44 mais 40, né? Como o Z e o Y são isóbaros, ó, eles têm o mesmo número de massa. Então, eu posso mandar esse 84 para cá, certo? Ó, então, esse 84 eu mandei para cá. Certo? Então vamos lá, o 40 eu mandei para lá porque eram isótopos.
Somei o 44 com 40, deu 84. Como esse e esse são isóbaros, possuem o mesmo número de massa, mandei 84 para lá, ok? Bom, para calcular o que ele está pedindo, eu preciso determinar o número de nêutrons. Aí o número de nêutrons eu vou buscar aqui. Ó, 82 menos 40 vai dar 42, né? Então eu tenho que o número de nêutrons do X, que é a diminuição da massa do número atômico, é 42, né? Feito isso, eu mando esse 42 aonde? Mando 42 aqui para o átomo Y. Porque o X e o Y, eles são o quê? São isótonos. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons, ok? Então, eles têm o mesmo número de nêutrons, né? Vou até colocar aqui numa cor, né? Para destacar aqui, vamos pôr então o número de nêutrons aqui é igual a 42, né? Se ali é 42, aqui também vai ser 42. Aí eu já posso achar o número de elétrons. Como é que eu vou achar o número de elétrons? Somando ou diminuindo? Diminuindo, né? Então 84 menos 42, o resultado aqui vai ser 42. Então, encontrei o resultado, ok? Então é dessa maneira que a gente resolve esses exercícios, né? Então vamos lá, de novo. Posicionei os três elementos, né? Li no problema o que eles são. X e Z, ó, eles são isótopos, fiz a conexão. Y e Z, eles são isóbaros. X e Y são isótonos, né? Aí ele falou que o número, né, de cargas positivas do X é 40. Então 40 vai nesse lugarzinho aqui. E o número de massa é 82, 82 vai ali. E ele diz que o número de nêutrons do Z é 44, o número de nêutrons vai lá fora, ok? Aí é só fazer transporte. Como X e Z são isótopos, se aqui é 40, lá ele é 40, aprendemos isso antes, né? Tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, mesmas cargas positivas, né? Aí o Z e o Y são isóbaros, então, como eu tinha o número de nêutrons, somei com 40, determinei o número de massa. O número de massa eu jogo para cá porque eles são isóbaros, então tem o mesmo número de massa, ok? Para calcular aqui ainda falta o número de nêutrons, daí o número de nêutrons eu vou buscar aqui, ó, 82 menos 40 é 42, né? Que eu diminuo, ok? Como X e Y são isótonos, esse 42 é o mesmo 42 aqui no Y. Aí eu calculo o que ele está pedindo. Aí é só diminuir 84 menos 42 e eu determino o número de elétrons do átomo Y, né? Então, resposta aí, né? Resposta desse exercício aí, 42 elétrons. Ok? Não é complicado, né?